Alguma vez sentiu um vazio profundo no peito, uma sensação de que suas preces se perdem no éter, como se o céu tivesse cerrado suas portas e sua voz não fosse mais ouvida? Talvez tenha orado por meses, quem sabe anos, suplicando pela saúde de um ente querido, pela conversão de um filho que se afastou da fé, pela paz em seu lar. E, no entanto, nada parece mudar. O silêncio se torna ensurdecedor. As lágrimas escorrem na solidão da noite e, no recôndito de seu coração, emerge aquela pergunta dolorosa que mal ousa pronunciar. Será que Deus me esqueceu? Minhas súplicas não têm valor? Cometi algo tão grave que agora mereço este abandono? Se alguma vez experimentou esta escuridão da alma, quero que saiba algo essencial. Você não está sozinho neste caminho. Santa Teresa de Ávila, essa mulher extraordinária que transformou a Igreja com sua sabedoria mística, conheceu profundamente esta dor. Ela viveu anos de aridez espiritual, períodos em que sentia que suas orações não alcançaram lugar algum, anos em que o firmamento parecia de bronze e sua alma vagava em uma noite escura sem estrelas. E, contudo, foi precisamente nesse silêncio que Deus realizava sua obra mais profunda, moldando seu coração, preparando-a para uma missão que mudaria a história da espiritualidade católica. Hoje, desejo compartilhar com você uma verdade que pode transformar completamente sua percepção sobre o silêncio de Deus. Uma verdade que Santa Teresa desvendou na profundidade de sua experiência mística. Quando a alma sente que Deus a esqueceu, Ele está trabalhando em segredo para surpreendê-la de formas que a mente humana não pode conceber. Respire profundamente. Permita que estas palavras penetrem em seu coração, porque o que descobrirá nos próximos instantes não é um mero consolo vazio, mas uma sabedoria ancestral que sustentou os santos em seus momentos mais sombrios, uma sabedoria capaz de iluminar seu caminho agora mesmo. Santa Teresa de Ávila, em sua obra O Castelo Interior, escreveu algo que toca a alma. O Senhor muitas vezes quer que sintamos nossa miséria e afasta um pouco seu favor, que não é preciso mais, que bem claro se vê em um momento o que somos. Compreende a profundidade destas palavras. Deus não se distancia porque a abandonou. Ele se retira momentaneamente para que você possa discernir com clareza absoluta o quanto o necessita, para que seu coração se esvazie de toda a autossuficiência e se preencha unicamente dele. É como um pai que solta a mão de seu filho pequeno por um instante, não para abandoná-lo, mas para que a criança sinta a urgência de buscá-lo, de correr em sua direção, de compreender que sem aquela mão protetora, tudo é incerto. Mas há algo mais, algo que Santa Teresa compreendeu após anos de caminhar nessa escuridão. O silêncio de Deus não é ausência, é gestação. Pense em uma semente enterrada na terra escura. De fora, parece que nada acontece. A terra está imóvel, silenciosa, aparentemente inerte, mas sob essa superfície, na escuridão mais profunda, um milagre invisível se desenrola. A semente se rompe, suas raízes penetram na terra, seu caule reúne forças para emergir. Se alguém desenterrasse a semente nesse momento crucial, pensando que nada ocorre, destruiria todo o processo. O silêncio é indispensável para a transformação. E sua alma, neste período de aparente abandono, está sendo transformada nas profundezas que seus olhos não podem ver. Talvez neste instante, você esteja pensando naquela situação específica que lhe tira o sono. Aquele filho que se afastou da igreja e agora vive uma vida que lhe parte o coração. Aquela enfermidade que não cede apesar de todas as novenas, todos os rosários, todas as missas que ofereceu. Aquela solidão que o acompanha, mesmo quando está rodeado de pessoas. Aquele matrimônio que se desfaz lentamente e suas orações parecem ricochetear nas paredes. Aquela situação econômica que o sufoca e, por mais que trabalhe e reze, não encontra a saída. E você clamou a Deus com lágrimas sinceras, com o coração despedaçado, com uma fé que vacila, mas que ainda se agarra a um fio tênue de esperança. E o céu permanece em silêncio.
Quero que escute isto com toda a sua atenção. Esse silêncio não significa que Deus não esteja agindo. Significa que Ele está agindo de uma maneira tão profunda, tão radical, tão perfeita, que exige tempo, paciência e um mistério que transcende sua compreensão imediata. Santa Teresa o expressou com uma clareza que corta como espada de dois gumes. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Mas essa paciência não é passividade resignada. É confiança ativa em meio à escuridão. É continuar a rezar quando nada se sente. É continuar a amar quando não se vêem resultados. É continuar a crer quando tudo lhe diz para desistir. Permita-me compartilhar algo sobre a vida de Santa Teresa que poucos conhecem. Durante quase 20 anos de sua vida religiosa, ela experimentou o que os místicos denominam sequidão espiritual. 20 anos. Não 20 dias, nem 20 semanas. 20 anos em que suas orações lhe pareciam vazias, em que não sentia a presença de Deus, em que sua alma vagava em uma escuridão que a atormentava. Imagine isso por um momento. Uma mulher que havia entregado sua vida inteira a Deus, que havia renunciado a tudo para segui-lo, que passava horas em oração e, no entanto, sentia que ele estava ausente. Houve momentos em que pensou que estava perdida, que talvez tivesse cometido algum pecado terrível que a havia separado de Deus para sempre. Houve noites em que chorou em sua cela, sentindo-se completamente desamparada. Mas ela não sabia algo fundamental. Deus a preparava para uma missão extraordinária. Ele a esvaziava de si mesma para preenchê-la completamente dele. Ele permitia que sua alma descesse às profundezas mais escuras, para que depois pudesse ascender às alturas mais luminosas. E quando finalmente Deus se manifestou a ela de maneira plena, quando as visões místicas começaram, quando experimentou a transverberação do coração, quando escreveu obras que iluminariam milhões de almas por séculos, Santa Teresa compreendeu algo que mudou tudo. Cada momento desse silêncio havia sido necessário. Cada lágrima derramada na escuridão havia sido recolhida por Deus em seu cálice de misericórdia. Cada oração que parecia perder-se no vazio havia estado construindo um palácio espiritual invisível. O silêncio não fora abandonado, fora a preparação. E agora, convido-o a aplicar isso à sua vida. Essa situação que o angustia, essa dor que carrega, essa oração que parece não ser ouvida, não está sendo ignorada por Deus. Está sendo processada no ateliê divino de uma maneira que sua mente limitada ainda não pode compreender. Deus não opera conforme seus prazos. Não responde segundo suas expectativas. Não age de acordo com sua lógica humana. Ele contempla o panorama completo de sua existência. Vê o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Percebe todas as consequências de cada ação. Sabe o que você necessita, mesmo que você não o saiba. Vê o que é melhor para sua alma eterna, ainda que neste momento lhe pareça o oposto. E em sua infinita sabedoria, Ele orquestra uma resposta que será perfeita, ainda que chegue de forma diferente da que você imaginou. Santa Teresa explicou com uma imagem bela. Deus não nos dá o que pedimos, mas o que precisamos. E muitas vezes, o que precisamos é precisamente esse tempo de silêncio, esse deserto espiritual, essa noite escura da alma, porque é ali que nossa fé se purifica, onde nosso amor se torna autêntico, onde nossa confiança se faz inabalável. Pense na Virgem Maria aos pés da cruz. Ela havia recebido promessas extraordinárias. Seu filho seria grande, sentar-se-ia no trono de Davi, seu reino não teria fim. E, no entanto, lá estava ela, vendo seu filho morrer da maneira mais cruel, mais humilhante, mais dolorosa. Onde estavam essas promessas? Onde estava o reino? Onde estava a glória? Tudo parecia ter culminado em fracasso, em abandono, em silêncio. O céu não respondia. Os anjos não intervinham. Deus Pai parecia ter virado as costas a seu próprio filho. E Maria permaneceu de pé, com o coração transpassado por uma espada de dor, mas com uma fé que não se quebrou. Ela não compreendia,
mas confiava. Não via, mas acreditava. Não sentia, mas permanecia. E 3 dias depois, o silêncio de Deus explodiu na ressurreição mais gloriosa de toda essa história. O que parecia o fim era, na verdade, o começo. O que parecia derrota era, em realidade, vitória. O que parecia abandono era, de fato, o plano perfeito de salvação para toda a humanidade. O silêncio de Deus havia estado gestando o maior milagre jamais visto. Agora convido-o a questionar-se com total honestidade. E se o silêncio que você experimenta agora mesmo for o prelúdio de sua própria ressurreição? E se Deus estiver permitindo que certas coisas pereçam em sua vida para que algo infinitamente superior possa nascer? E se aquele filho pelo qual tanto ora precisar tocar o fundo antes de poder levantar-se e retornar ao lar, como o filho pródigo? E se essa enfermidade estiver sendo permitida para que sua família se una em oração de uma forma que nunca antes o fez? E se essa crise econômica o estiver compelindo a desapegar-se de sua confiança no dinheiro para depositá-la integralmente na providência divina? E se essa solidão o estiver preparando para uma intimidade com Deus que jamais teria alcançado em meio ao ruído? Não afirmo que o sofrimento seja bom em si mesmo. Afirmo que Deus, em sua infinita misericórdia, pode transfigurar qualquer sofrimento em semente de graça, qualquer dor em porta de santidade, qualquer silêncio em prelúdio de milagre. E se me permite, gostaria de compartilhar algo muito pessoal, que observei repetidamente nas vidas de pessoas de fé profunda. Os maiores milagres de Deus são sempre precedidos pelos mais longos silêncios. As respostas mais belas chegam após as esperas mais dolorosas. As transformações mais radicais ocorrem depois das noites mais escuras. Santa Teresa nos ensina algo fundamental sobre a oração em tempos de silêncio. Ela afirma: a oração não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Quando sente que Deus não responde, quando suas palavras parecem se perder no vazio, quando sua mente está exausta de repetir as mesmas súplicas, não abandone a oração. Simplesmente modifique sua natureza. Não se trata de persuadir a Deus com muitas palavras. Trata-se de permanecer em sua presença com amor, mesmo que nada sinta. Trata-se de dizer-lhe: Senhor, não compreendo o que fazes, mas confio em teu amor. Não vejo tua mão, mas sei que me sustentas. Não escuto tua voz, mas creio em tua palavra. Não sinto tua proximidade, mas me abandono em tua vontade. Esta é a oração mais poderosa que existe. É a oração de Jesus no Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, e sim a tua. É a oração de Maria na Anunciação. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a oração de Jó em meio ao seu sofrimento atroz. Ainda que ele me mate, nele esperarei. É a oração que atravessa o silêncio, porque não depende de sentimentos, mas de decisão. Não depende de respostas imediatas, mas de confiança radical. Não depende de compreender, mas de entregar-se. E quero que saiba algo mais, algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Muitas vezes, o silêncio de Deus é sua forma de protegê-lo. Há coisas que pedimos com toda sinceridade que, se Deus nos concedesse no momento em que as pedimos, nos destruiriam. Há relações que imploramos que se restaurem, que, se restauradas sem a transformação necessária, nos afundariam mais profundamente. Há trabalhos que suplicamos conseguir, que, se os obtivéssemos, nos afastariam de nosso verdadeiro propósito. Há curas que anelamos que, se ocorressem sem o processo interior necessário, nos deixariam espiritualmente mais enfermos do que antes. Deus vê o que nós não vemos, conhece o que nós ignoramos, e em seu amor infinito, às vezes nos diz não ou ainda não, porque está preparando algo melhor, algo mais perfeito, algo mais alinhado com nosso bem eterno. Santa Teresa o viveu em carne própria. Ela desejava reformar sua ordem religiosa. Queria fundar conventos onde se vivesse a pobreza radical e a oração profunda. Mas por anos as portas se fechavam.
Os superiores lhe diziam que não. As circunstâncias pareciam impossíveis. E ela sofria, pensando que talvez tivesse interpretado mal a vontade de Deus. Mas esse tempo de espera não foi desperdiçado. Deus preparava corações, movia peças invisíveis, dispunha circunstâncias, amadurecia a alma de Teresa. E quando finalmente chegou o momento, tudo fluiu de maneira quase milagrosa. Fundou os 17 conventos, reformou toda uma ordem religiosa, escreveu obras-primas da espiritualidade, transformou a igreja, e tudo porque Deus havia trabalhado em silêncio por anos, preparando o terreno perfeito para que sua obra florescesse. Então, o que fazer enquanto espera? Como viver em meio ao silêncio de Deus? Aqui está a chave que Santa Teresa nos oferece. Viva como se já tivesse recebido a resposta. Não com presunção, mas com confiança. Continue orando por esse filho, mas viva com a certeza de que Deus já está agindo em seu coração, mesmo que não o veja. Continue pedindo por essa cura, mas viva com a paz de que Deus já conhece o desfecho perfeito, ainda que não seja o que você imagina. Continue clamando por essa provisão, mas viva com a generosidade de quem confia na providência divina. Continue suplicando por essa reconciliação, mas viva com o perdão e o amor que já antecipam a restauração. Esta é a fé que move montanhas. Não a fé que exige resultados imediatos, mas a fé que confia no processo divino. Não a fé que precisa ver para crer, mas a fé que crê para poder ver. Não a fé que se baseia em sentimentos, mas a fé que se ancora na fidelidade de Deus. E enquanto vive assim, algo extraordinário começa a acontecer em seu interior. Você se transforma. O silêncio de Deus não muda a Deus, muda a ti, muda a você. Purifica-o, aprofunda-o, torna-o mais humilde, mais confiante, mais abandonado em suas mãos. Ensina-lhe que não é você quem controla, mas Ele. Revela-lhe que sua segurança não está nas circunstâncias, mas em sua presença. Mostra-lhe que sua paz não depende de respostas, mas de relacionamento. E quando finalmente chega a resposta de Deus, você descobre que é uma pessoa completamente diferente da que era quando começou a orar. E essa transformação interior era, na realidade, a resposta mais importante que você precisava. Permita-me compartilhar uma prática que Santa Teresa recomendava para os momentos de aridez espiritual, para aqueles tempos em que Deus parece ausente. Ela aconselhava o que chamava de a oração de simples presença. Não se trata de proferir muitas palavras, nem de fazer grandes esforços mentais. Trata-se simplesmente de colocar-se na presença de Deus, como um filho que se senta em silêncio ao lado de seu pai, sem necessidade de falar, apenas desfrutando de sua companhia. Você pode fazer assim. Busque um momento de quietude em seu dia, mesmo que sejam apenas 10 minutos. Sente-se em um lugar tranquilo, diante de uma imagem de Jesus, da Virgem Maria, ou simplesmente com os olhos fechados. Respire profundamente e diga em seu coração: Senhor, aqui estou. Não sei o que te dizer. Não sinto tua presença, mas creio que estás aqui. Coloco-me em tuas mãos. Faz em mim o que quiseres. E então, simplesmente permaneça ali. Não busque sentimentos extraordinários. Não espere visões nem revelações. Apenas permaneça como Maria aos pés de Jesus, em atitude de escuta silenciosa. E mesmo que nada sinta, mesmo que sua mente divague, mesmo que lhe pareça que está perdendo tempo, creia, algo profundo está acontecendo. Deus está trabalhando nas camadas mais profundas de sua alma, em lugares aos quais sua consciência não tem acesso. Está curando feridas antigas, está plantando sementes de graça, está fortalecendo seu espírito, está preparando-o para o que virá. E um dia, talvez quando menos esperar, descobrirá que algo mudou em você, que tem mais paz, que confia mais, que ama mais, que sua fé é mais sólida, e compreenderá que todo esse tempo de silêncio não foi vazio, foi gestação. Há algo mais que preciso lhe dizer, algo que Santa Teresa enfatizava constantemente. Você não está sozinho nesta batalha espiritual. Embora sinta que Deus está em silêncio,
O céu inteiro está intercedendo por você. A Virgem Maria, sua Mãe Celestial, está apresentando suas súplicas diante de seu filho com uma ternura que você não pode imaginar. Seu anjo da guarda está ao seu lado em cada momento, protegendo-o de perigos que nem sequer percebe. Os santos, especialmente aqueles a quem você confiou suas intenções, estão rogando por você diante do trono de Deus. E o Espírito Santo está orando em você com gemidos inefáveis, como diz São Paulo, intercedendo por você de maneiras que transcendem as palavras. O silêncio que percebe não é abandono. É o silêncio do ateliê divino, onde seu milagre está sendo forjado. É o silêncio do ventre materno, onde sua nova vida está sendo gestada. É o silêncio da madrugada que precede o amanhecer mais glorioso. E enquanto isso, enquanto espera, você tem uma missão sagrada: proteger sua fé. Não permita que o silêncio de Deus se torne desculpa para afastar-se dele. Não deixe que a demora na resposta o faça abandonar a oração. Não permita que a escuridão o faça esquecer todas as vezes que Deus foi fiel no passado. Lembre-se. Lembre-se daquela vez que pensou que não sobreviveria e sobreviveu. Lembre-se daquela situação impossível que se resolveu de maneira inesperada. Lembre-se daquela enfermidade da qual se curou. Lembre-se daquela provisão que chegou justo a tempo. Lembre-se daquela paz que inundou seu coração quando mais desesperado estava. Deus não mudou. Continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E se foi fiel então, será fiel agora. Santa Teresa nos deixou uma frase que deveria estar gravada no coração de cada crente. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Leia estas palavras lentamente. Deixe-as penetrar em sua alma. Nada te perturbe. Nem o silêncio de Deus, nem a demora na resposta, nem a escuridão do caminho. Nada te espante. Nem as circunstâncias adversas, nem os diagnósticos médicos, nem as crises familiares. Tudo passa. Esta dor que sente agora, esta angústia que o oprime, esta situação que parece eterna, passará. Deus não muda. Embora você mude, embora as circunstâncias mudem, embora tudo ao seu redor se transforme, Deus permanece fiel, imutável em seu amor, constante em sua misericórdia. A paciência tudo alcança. Se perseverar na fé, se mantiver a esperança, se continuar amando, alcançará o que Deus tem preparado para você. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Porque Deus mesmo é a resposta a todas as suas necessidades, o consolo de todas as suas penas, a solução de todos os seus problemas. Só Deus basta. Você não precisa de mais nada. Ele é suficiente e, se o tem, tem tudo. Agora quero convidá-lo a fazer algo concreto. Se neste momento está experimentando o silêncio de Deus, se há uma situação pela qual tem orado sem ver resposta, quero que faça um ato de confiança radical. Não estou pedindo que deixe de sentir a dor. Não estou pedindo que finja que tudo está bem. Estou pedindo que, em meio a essa dor, em meio a essa escuridão, eleve uma oração de abandono total. Pode usar estas palavras ou as suas próprias. Senhor Jesus, não compreendo o teu silêncio, mas confio em teu amor. Não vejo tua mão, mas sei que me sustentas. Não entendo teus tempos, mas me abandono em tua vontade. Toma esta situação que me angustia e faz com ela o que for melhor para minha alma e para as almas que amo. Se for tua vontade conceder-me o que peço, dou-te graças de antemão. Se não for, dá-me a graça de aceitar tua resposta com paz. Mas acima de tudo, Senhor, não permitas que este silêncio me afaste de ti. Que seja, pelo contrário, o caminho que me aproxime mais de teu coração. Virgem Maria, Mãe minha, acompanha minha espera. Santa Teresa, intercede por mim. Amém. E depois de fazer esta oração, solte. Solte o controle. Solte a ansiedade. Solte a necessidade de entender. Coloque sua petição nas mãos de Deus, como quem deposita um tesouro no lugar mais seguro do universo, e então viva sua vida com paz, confiando que Ele está trabalhando
mesmo que você não o veja. Quero que saiba algo mais. O fato de você estar vendo este vídeo não é por acaso. Deus está usando este momento para falar-lhe, para recordar-lhe que não o esqueceu, para renovar sua esperança. Talvez há semanas, meses ou até anos que você espera uma resposta. E hoje, neste instante, o Espírito Santo quer sussurrar-lhe ao ouvido. Continue confiando, continue crendo, continue orando. Seu milagre está a caminho. Sua resposta está sendo preparada. Sua surpresa está sendo envolvida no papel de presente de minha providência divina. E quando finalmente chegar, quando vir a fidelidade de Deus manifestar-se de maneira tangível, quando contemplar como Ele transformou sua dor em dança, seu lamento em alegria, seu deserto em jardim, então compreenderá por que o silêncio foi necessário. Compreenderá por que o tempo teve que passar. Compreenderá que cada lágrima derramada foi semente de um fruto que agora colhe. E seu testemunho será luz para outros que caminham na escuridão. Sua história será esperança para outros que esperam no silêncio. Sua fé será inspiração para outros que estão prestes a desistir. Antes de concluir, quero deixá-lo com uma imagem que Santa Teresa frequentemente utilizava. Ela comparava a alma a um jardim e a oração à água que o rega. Dizia que há diferentes maneiras de regar esse jardim. Às vezes tiramos a água do poço com muito esforço, balde após balde, e o jardim é regado lentamente. Outras vezes, usamos um sistema de irrigação que facilita o trabalho. Outras vezes, chove e o jardim é regado sem nosso esforço. E outras vezes, o jardim parece completamente seco, sem água visível. Mas o que não vemos é que sob a terra, as raízes estão crescendo profundamente, buscando água nas camadas mais profundas do solo. E essas raízes profundas são as que permitirão que a árvore resista às tempestades futuras, que dê frutos abundantes, que permaneça verde mesmo em tempos de seca. O silêncio de Deus é esse tempo em que as raízes de sua fé estão crescendo em profundidade. Não o desperdice. Não o interprete mal. Não o tema. Aceite-o como parte do processo de amadurecimento espiritual que Deus está realizando em você. E quando a chuva chegar, quando a água da graça voltar a fluir abundantemente, seu jardim florescerá de maneira mais bela do que jamais imaginou. Assim, hoje quero deixá-lo com esta certeza. Deus não o esqueceu. É impossível que o esqueça. Isaías 49:15 diz: Acaso esquece uma mãe o seu filho de peito, sem compadecer-se do filho de suas entranhas? Pois ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Você está gravado nas palmas de suas mãos. Está escrito em seu coração. Cada lágrima sua está contada. Cada suspiro seu é ouvido. Cada oração sua é guardada como um tesouro. E no momento perfeito, no tempo exato, da maneira mais bela, Deus vai surpreendê-lo. Vai responder de uma forma que superará suas expectativas. Vai manifestar seu poder de uma maneira que o deixará sem palavras. Vai demonstrar sua fidelidade de uma forma que fortalecerá sua fé para sempre. Enquanto isso, continue caminhando, continue orando, continue confiando, continue amando. Porque o silêncio de Deus não é o fim de sua história. É o capítulo onde o maior milagre está sendo gestado. E Santa Teresa do Céu está intercedendo por você, rogando para que não perca a fé, para que não solte a mão de Deus, para que atravesse este deserto e chegue à terra prometida que Ele tem preparada para você. Que assim seja. Amém. Se estas palavras tocaram seu coração, se sentiu que Deus lhe fala através desta mensagem, adoraria que as compartilhasse nos comentários. Conte-me. Por qual situação você espera a resposta de Deus? Não precisa dar detalhes se não quiser, mas às vezes o simples ato de escrever é um ato de fé, uma maneira de soltar essa carga e colocá-la no altar. E quando o fizer, eu e muitos outros irmãos na fé estaremos orando com você, acompanhando-o nesta espera, crendo junto com você que Deus está trabalhando em silêncio para surpreendê-lo. Também o convido a se inscrever neste canal se ainda não o fez, porque aqui encontrará um espaço seguro
onde sua fé será alimentada, onde a sabedoria dos santos iluminará seu caminho, onde você não está sozinho em suas lutas espirituais. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, porque cada vídeo é uma oportunidade para que o Espírito Santo lhe fale, o console, o fortaleça. E se conhece alguém que está passando por um momento de silêncio divino, alguém que está prestes a perder a esperança, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Talvez você seja o instrumento que Deus está usando para recordar a essa alma que não está esquecida, que não está abandonada, que Deus está trabalhando em silêncio para surpreendê-la. Um curtir neste vídeo também é uma maneira de dizer amém a esta mensagem, de afirmar que crê na fidelidade de Deus, mesmo em meio ao silêncio. Que Deus o abençoe abundantemente, que a Virgem Maria o cubra com seu manto, que Santa Teresa interceda por você e que o Espírito Santo o preencha de paz, esperança e confiança inabalável. Até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo esteja com você sempre.